Vive la France, vive la République, vive la démocratie. Vous êtes chaud? Je suis très heureux d'être parmi vous. Vous êtes l'espoir, vous êtes mon espoir, vous êtes notre espoir. L'extrême droite, je les connais bien, oui, c'est l'extrême droite. Ce qu'ils font de meilleur, c'est de mentir. Je les ai vus, et je les ai connus au pouvoir. J'ai connu l'extrême droite au pouvoir. L'extrême droite, c'est la fin du monde. C'est la fin des droits humains, de l'humanisme, de l'humanité. Le Brésil, on a vécu un cauchemar. 4 ans de misogynie, 4 ans de homophobie, de préjugés, des morts, des milliers de morts, déforestation. L'extrême droite, c'est la haine. Si on veut changer notre réalité, notre pouvoir d'achat, notre vie, la vie de nos voisins, changeons avec stratégie, avec projet, avec une nouvelle politique, mais jamais nos valeurs fondamentales, jamais changeons nos valeurs fondamentales. Où ils veulent la haine, guérissons avec passion et avec l'amour. Où ils veulent la répression, résistons avec liberté. Où ils veulent la censure, mensonge, la ignorance, attaquons avec la science, mobilisation, avec la coopération, les arts, la musique, le théâtre, la danse. Aux arts, nos citoyens. Ici, c'est la France, ici, c'est Paris, ici, c'est l'Afrique. Ici, c'est l'Afrique, ici, c'est toutes les couleurs. Ici, c'est le respect à toutes les couleurs. Ici, c'est la République, ici, c'est la démocratie. Ils ne le savent pas. Ici, c'est la démocratie. La générosité, la fraternité. Ici, c'est la résistance aux racistes. Ici, c'est la résistance aux fascistes. Allez voter, mes amis français. Allons convaincre ses amis, vos amis, à voter. C'est urgent pour la France, pour la planète et pour l'humanité, pour la race humaine. On vous remercie. On compte sur vous. On est avec vous. La lutte continue. Merci. Touche pas, mon pote. Allez. Vive la France, vive la République, vive la démocratie. Muito bem, pessoal, sexta-feira, 5 de julho, 7h04 da manhã, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando o Desperta ICL de hoje com o Raí, espetacular, né? Acho que muitas pessoas viram esse discurso pela internet, mas eu quis reproduzir aqui, principalmente para a gente começar uma sexta-feira com a energia impressionante, né? O Raí, que é um ídolo do PSG, cidadão francês, aliás, pelo tempo que mora lá, pelos serviços prestados à sociedade francesa, acabou de se formar em ciência política pela Sciences Po, que é uma das universidades mais prestigiadas do mundo, e um cara muito reverenciado na França, vai carregar a tocha olímpica agora, representando o Brasil, né? Aquela corrida que tem de várias atletas e personalidades carregando a tocha olímpica. O Raí vai ser um deles, vai carregar lá entre Versailles e Paris, né? Que vai ter esse trecho, vai ser um dos representantes. É um cara que esses dias foi recebido pela Orquestra Sinfônica de Paris, tem aquela fundação dele, Gol de Letra, tem projeto social, é um cara que depois do futebol trilhou um caminho aí, aliás, irmão do Sócrates, né? A gente não esperava nada menos do Raí, agora surpreendente esse discurso dele.
para as eleições da França que acontecem no domingo agora, o segundo turno. Tivemos um primeiro turno na semana passada, no domingo passado, teremos um segundo turno agora, na expectativa de ver o que vai acontecer com a França. Uma parte dos assentos do parlamento já foram tomados, outra parte a gente tem que esperar agora no domingo para ver o que vai acontecer e se realmente a extrema-direita vai conseguir uma maioria absoluta lá no parlamento para formar o governo a partir do primeiro-ministro, né? Ou não, ou se vai ter que se aliar com os centristas, direitistas aí do Macron, o que vai fazer a esquerda também no parlamento. É uma eleição muito complicada na França, então personalidades como o Raí estão tentando convocar as pessoas para irem ao voto, porque o voto na França não é obrigatório, então muita gente deixa de votar e isso a gente viu nos últimos anos acaba favorecendo a extrema-direita. A extrema-direita sempre é favorecida quando as pessoas deixam de votar, porque a extrema-direita nos últimos anos ela consegue aglutinar muito mais pessoas, principalmente em torno do ódio, da raiva, da angústia, do medo, né? São os gatilhos mentais da nossa parte reptiliana aí do nosso cérebro, que é a extrema-direita ativa, então eles conseguem levar mais gente para as urnas. Quando todo o resto do campo político deixa de votar, por abstenção, a extrema-direita é favorecida. E isso pode ter acontecido na França também, que teve afluência recorde para as eleições, para a urna, mesmo em o voto não sendo obrigatório. Então, muito bom, né? Se vocês puderem, espalhem este vídeo do Raiz, tá por toda a internet, né, o Pedro Falcão. Vamos lá então, a gente tem bastante coisa hoje, a gente vai focar principalmente em dois temas: joias do Bolsonaro, indiciamento, que a gente já falou ontem, né? Aliás, muito cedo pela manhã aqui, conforme a matéria foi publicada primeiro lá no Metrópolis, né? No site Metrópolis, que o indiciamento aconteceria ontem de fato aconteceu, ao longo do dia foi confirmado pelo restante da imprensa. A gente noticiou muito cedo pela manhã, mas a gente vai dar detalhes aqui sobre o indiciamento do Bolsonaro no caso das vacinas e principalmente no caso das joias, e vamos falar da vitória dos trabalhistas no Reino Unido. Esmagadora vitória, esmagadora. O The Guardian está chamando de avalanche trabalhista, né? Então, depois de 14 anos, os conservadores foram varridos do poder, um período trágico para o Reino Unido, com saída da União Europeia, Brexit, aumento de custo de vida, desemprego, uma tragédia absoluta, um modelo para o mundo olhar o que os conservadores fizeram no Reino Unido nos últimos anos. Conservadores, diga-se, direita, né? Agora os trabalhistas vencem uma eleição, o segundo melhor resultado dos trabalhistas, se eu não me engano, na história. Tinha sido um pouquinho melhor quando o Tony Blair venceu a eleição, se eu não me engano. Segundo melhor resultado da história, varreram de fato, tomaram conta da maioria do parlamento de modo que não precisam sequer fazer alianças. E a gente vai destrinchar um pouco o que aconteceu aqui pra gente ter um pouco de esperança também, né, Pedro Falcão? Sexta-feira, afinal de contas, né? É só tragédia, né? Então, hoje a gente vai falar de duas coisas boas: indiciamento do Bolsonaro e a esquerda, os trabalhistas, esmagando os conservadores e a direita lá no Reino Unido, né? Tem algumas manchetes por aí que falam que a extrema-direita cresceu. Não é... Calma, tá? A gente vai explicar, assim. Cresceu, conseguiu 4 cadeiras, tá, gente? Calma lá também. Parece que tá num looping, né, Pedro, de vício de notícia ruim e falar de extrema-direita, né? Não é isso, tá? Extrema-direita não cresce, não é relevante o crescimento da extrema-direita. A grande notícia no Reino Unido é a vitória dos trabalhistas, uma avalanche para cima da direita, da extrema-direita, de todo mundo que vocês possam imaginar aí, tá bom? Daqui a pouquinho a gente chega lá. Vamos lá, então. Baixa umidade do ar deixa quase metade do Brasil em estado de alerta. Veja os efeitos para a saúde. No período mais frio, as pessoas ficam aglomeradas em ambientes fechados, o que contribui para a transmissão de vírus e bactérias. Idosos e crianças, claro, são os que mais sentem os efeitos. Importante a gente dar uma olhada aí na nossa previsão do tempo, né? Não devemos ter chuvas fortes nos próximos dias, mas a gente tem uma baixa umidade do ar. Eu estava em São Paulo essa semana, aí, baixa umidade, poluição do ar, aquela coisa toda, já dá vários problemas respiratórios, né? Aliás, eu tô com o meu nariz fica meio machucado por dentro, né? Então cuidem-se por aí. Tem até uns gelzinhos que dá para usar assim no nariz, de farmácia, que é baratinho que custa, que dá uma boa protegida, né? Como se fosse um creme interno que dá para passar no nariz. Eu sempre que estou em lugares como Brasília, por exemplo, que é muito quente no verão, ou São Paulo em alguns momentos do ano, costumo usar. Então fiquem de olho nisso aí, ajuda bastante, né? Quem puder passar um creminho também, né? Passa creminho na pele, Pedro Falcão? Não passa creminho? É jovem, né? Jovem não precisa, né? Ainda tenho várias
peles pra... Não trocou as peles todas ainda, né? Pois é. Eu já tenho que passar um creminho, senão não tem jeito não. Estudo revela que remédio para diabetes e obesidade pode trazer risco de cegueira rara. Atenção se você tá na moda aí dos remédios lá, como é que é o nome desse negócio? Ozempic, não sei o que, né? Isso aí tá virando uma coisa, hein? Atenção. Um estudo novo mostrando que tem efeitos colaterais sim, esse remédio tá vendendo que nem água no mundo todo, aliás, conseguiu fazer subir inclusive o PIB da Dinamarca esse negócio, sabiam? A Dinamarca teve um PIB muito bom no ano passado por conta desse remédio, de tanto que vendeu. Isso aqui se tornou aqueles remédios hits da indústria, né? Como o Viagra quando foi lançado, ou sei lá, o antidepressivo X lá, eu não lembro qual que era, dos anos 70. Tem alguns remédios que quando são lançados eles viram esses hits do Big Pharma, assim. Esse aqui virou, esse é um novo hit do Big Pharma, talvez vai se tornar o medicamento mais vendido da história. É impressionante, né? Agora já tem vários outros desses aqui, né? Que copiaram a fórmula ou são parecidos e tal, não sei o quê. Consulte um médico, não faça bobagem, não entra nessa, entendeu? Não tem coisa milagrosa, não é assim que funciona e tem efeito colateral sim, beleza? Tá aqui um estudo mostrando um dos efeitos colaterais, a gente nem sabe o resto ainda, né? O curioso, Pedro Falcão, é que muita gente está usando isso aqui é gente contra a vacina, né? Assim, vacina não. Isso aí não está testado direito e tal. Aí pega um remédio que os caras inventaram tipo ontem e pá! Toma, né? Ai, a congruência de todos os dias das pessoas, né? Júlia Zanata, deputada lá do PL de Santa Catarina, a deputada da Florzinha aquela, né? Processa a jornalista que expôs compra de elogios em jornal. Olha que beleza. Deputada federal Júlia Zanata, liberdade de expressão, cadê? Cadê? Não tem liberdade de expressão mais, né? Entrou com uma ação civil criminal contra a jornalista Amanda Souza de Miranda, que publicou denúncia em que mostrava que a parlamentar teria efetuado pagamento de R$5 mil para um jornal de Tijucas, no interior do estado, para publicar apenas notícias elogiosas a bolsonarista. A liberdade de expressão da Júlia Zanata é comprar notícia. Olha que beleza, né, cara? Não tem nada mais antiético do que você comprar notícia em jornal, né? Nada mais, nada, absolutamente nada. As ações contra Amanda de Souza Miranda se referem a um tweet em que a jornalista mostra, via portal da Transparência da Câmara dos Deputados, que o gabinete da bolsonarista Júlia Zanata teria solicitado matérias favoráveis na publicação. A nota foi emitida em 8 de novembro do ano passado. Amanda é responsável pela newsletter Passando a Limpo, que tem conteúdo republicado no portal aqui do ICL Notícias. O pedido da deputada Zanata, no entanto, foi negado pela Justiça. Na publicação, além da nota emitida, havia o print de uma notícia com o nome da deputada em uma manchete que sugeria que ela havia beneficiado empresários atingidos por enchentes. Isso aqui foi publicado naquele... É um site que fica bombando de vez em quando na internet, né? Jornal Razão, né? Como é que é o nome do negócio lá? Não tem aqui, cara. Aqui, ó, Jornal Razão, tá? Muita gente fica mandando vídeo desses caras aí também, cuidado, tá? Esse Jornal Razão aí, né? Aqui, ó, recebeu um dinheiro para falar bem da deputada. A manchete, ela era escandalosamente ridícula. E tava como se fosse jornalismo, né? E não publicidade. Essa é a grande questão. Era, como é que é, cara? Ah, não é que não tem a manchete aqui. Enfim, sei lá, Júlia Zanata, né? Júlia Zanata é muito legal e manda dinheiro para atingido por enchente, sei lá, era uma coisa parecida com isso. Então tá aqui, né? Não podia falar, agora aquele efeito Streisand básico a gente vai falar mais ainda, né? Já que não dá para falar. Tá bom? Então vamos que vamos. Achou aí, Pedro Falcão? Como é que era a manchete? Eu achei aqui, mas tem uma sessão só dela. Ah, tem só Júlia Zanata no Jornal Razão. Tem quantas matérias? Tem as 10 matérias, só de Júlia Zanata. E tu, alguma que... Olha só, Milei dispensa Lula, virá Balneário Camboriú em evento com Bolsonaro, Zanata e Eduardo. Ah, viu? De Bolsonaro em meio aos ataques contra Júlia Zanata em São José. Muitas. Só elogioso, né? Tem alguma coisa que seja crítico, não? Ó, deputada Júlia Zanata traz alívio para empresários no Alto Vale. Essa era a matéria. Deputada Júlia Zanata traz alívio para empresários, né? Que bonito, né? Pagou, né? E a fotinha é ela no... A fotinha dela ali, que bonito. Vamos pagar para eles elogiar a gente também? Eu tô precisando de uns elogios, cara. Vamos pagar, a gente paga, o Jornal Razão
Quanto custa aí, Jornal Razão, pra fazer um negócio pra nós aí? Quanto é que ela pagou mesmo? 5 conto. Tá barato também, né? Tá de boa, né? É, moleza. Dinheiro público ainda, né? O dinheiro é teu, né? É. Demore, você é um ótimo jornalista. Muito Eu adoro obrigado. trabalhar com você. Muito obrigado. E no final eu quero meus 5 mil. Isso. É. O ICL paga o salário dele, tá, gente? Por isso que ele tá me elogiando. Ai, ai, ai. Olha, o sistema de fracking pode ser proibido em 4 estados brasileiros, técnica conhecida como fraturamento hidráulico, né? O fracking pode ser proibido em 4 estados aqui do Brasil. Isso aqui causou uma super problema nos Estados Unidos. É uma técnica que você fura o solo e causa explosões no solo, né? Você descobre que tem gás preso em rochas subterrâneo, né? E aí você fura a rocha, explode aquilo. Quando a rocha explode, ela libera o gás e depois você extrai aquele gás lá de baixo. Isso é um problemão, principalmente diante da emergência climática que a gente tem. É um problema sério e no Brasil, aparentemente, a gente pode conseguir proibir esse negócio. Tomara, né? Cidade provisória inaugurada após enchente no Rio Grande do Sul tem 126 casas, construída em Canoas e chamado de Recomeço. Local abrigará famílias que perderam suas casas nas enchentes. Foi inaugurado ontem a primeira cidade provisória do Rio Grande do Sul após as enchentes que atingiram o estado. O local abrigará famílias que perderam as casas lá em Canoas. O primeiro centro humanitário de acolhimento receberá cerca de 630 pessoas. Com 30 metros quadrados, a cidade tem 126 casas modulares. 30 metros quadrados deve ser a casa, né? Não deve ser a cidade. A cidade tem 126 casas modulares, banheiros, refeitórios, lavanderia, berçário, policiamento, transporte e posto médico, além de saneamento, serviço de gás, energia elétrica e Wi-Fi. O espaço foi construído em um mês e as vagas devem ser preenchidas até 15 de julho. A cidade será gerida pela Organização Internacional para Migrações. O centro está localizado na Avenida Guilherme Michel. Essa entidade pertence, se não me engano, à ONU, né? É isso? Não diz aqui na matéria da Folha Press. Se fosse o velho da Van que tivesse construído, estava na manchete, né? A Van constrói casa provisória, né? Muito bem, gente, vamos lá para o primeiro assunto principal do dia. A PF indiciou finalmente Jair Bolsonaro no caso das joias, né? O ladrão de joias, né? Não, ladrão só quando for condenado, porque a gente aqui defende o amplo direito à defesa, né? Então, o suspeito de ser ladrão de joias. Bolsonaro, Mauro Cid, ex-ministro e outros indiciados no caso das joias. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Mauro Cid, Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energias, o cara que trouxe joias na mala, lembram que foram apreendidas pela Receita Federal? As joias que, aliás, deram início à investigação, ficaram apreendidas na Receita Federal quase um ano até que o caso foi descoberto. Ele tentou passar com as joias dizendo que era para Michele Bolsonaro, falou verbalmente isso. Nesse meio do caminho, enquanto o Bolsonaro tentava se reeleger, perdia a eleição, fugia do Brasil, Bolsonaro tentou durante várias vezes colocar a mão nessas joias. Os funcionários da Receita falaram que, inclusive na presença de ajudantes do Bolsonaro, que o Bolsonaro meteu num avião da FAB em Brasília e mandou para o aeroporto de Guarulhos só para pegar as joias. Tem vídeo disso, filmado pelas câmeras de segurança. Nada disso, gente, é o que alguém acha. Tudo isso está filmado, documentado, troca de e-mail, gente falando, documento oficial. Esse caso, assim, ó, ele tá redondinho. É só empacotar e, né... E botar pra... Como é que é? É só botar pra dentro do gol, né, Pedro Falcão? A bola tá quicando ali, tá sem goleiro, tá? Esse caso tá sem goleiro. Tá sem goleiro esse caso. Bolsonaro tentou pegar, não conseguiu. A Receita Federal reiterava, pode levar as joias, meu senhor. Só que o senhor tem que assinar esse documento aqui dizendo que isso aqui vai para o acervo presidencial, da Presidência da República em Brasília. Que era um documento que eles não queriam assinar e não assinaram. Então a desculpinha de que era para pegar para o acervo, ela é falsa, ela é documentalmente falsa. Não é uma opinião, não interessa o que alguém acha sobre isso. A Receita reiterou várias vezes que aquilo teria que ser liberado pelo Departamento de Documentação Histórica lá da Presidência da República, e teria que assinar os documentos garantindo que aquilo iria para o acervo. E este documento não foi assinado, eles não queriam assinar, não assinaram e não levaram as joias.
Essas do Bento Albuquerque, porque outras passaram. As que conhecemos, né, o Pedro Falcão? A gente conhecia 2, 3 kits, o kit rosé, o relógio do não sei o quê, papapá. A Polícia Federal foi investigar nos Estados Unidos junto com o FBI e já achou um outro relógio lá. Vocês imaginem, Pedro, coloca pra gente aí, ver quantas viagens a família Bolsonaro fez pra Arábia Saudita, Emirados Árabes. Acho que o Flávio foi o que mais foi, né? Não foi o Flávio não, foi o Eduardo. Eduardo Bolsonaro, viagens Oriente Médio. Coloca assim pra gente ver. Quantas vezes esse cara foi pra lá? Vamos ter uma ideia de quanta muamba pode ter entrado sem que ninguém tenha visto? Porque a saída do Bento Albuquerque foi uma vez que pegaram. Uma. E aí depois descobriu-se mais e o Bolsonaro foi entregando de volta. Foi entregando. Né? Quantas vezes? Cara... Daqui a pouco... O Eduardo Bolsonaro? Daqui a pouco a gente descobre. Daqui a pouco o Pedrão vai descobrir pra gente aí. Bom, o relatório foi finalizado na quinta-feira, o grupo indiciado por crimes diferentes, né? Cada pessoa tem que individualizar o crime também, mas quando é bando ou quadrilha também você pode fazer denúncia em bloco ali, né? Ao ex-presidente Bolsonaro são atribuídos os crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro é um crime correlato, ele não pode existir sem um crime anterior, né? Afinal de contas, você não tem como lavar um dinheiro se esse dinheiro não foi produto, né? Se esse dinheiro não foi produto de alguma atividade ilícita. Então, qual é a atividade ilícita nesse caso? O contrabando das joias, né? Além de toda a documentação, você tem 2 agravantes nesse caso: o uso de avião presidencial para levar parte das joias para os Estados Unidos, né? Então você usa o avião presidencial, você usa a sua prerrogativa de presidente da República, que o Bolsonaro, quando viajou para os Estados Unidos, ele levou parte dessas joias, ainda era presidente do Brasil, não esqueçam. Ou seja, ninguém toca na mala do Bolsonaro. E isso é evidentemente uma maneira de você levar qualquer coisa para qualquer lugar. E no depoimento do Mauro Cid, haver as provas, mas já há outras muito concretas, haver as provas. No depoimento do Mauro Cid, ele fala, Mauro Cid, que Bolsonaro recebeu um pagamento pela venda das joias em dinheiro vivo que foi entregue pelas mãos do Mauro Cid. O senhor Lorena Cid, que também é um militar. Aliás, essa roubalheira toda envolve militares. Isso aqui é um esquema criminoso de militares, pra gente deixar bem claro isso, né? Os tutores da nação, os mais bem informados, as réguas éticas e morais do país. Não é isso? Né? No mundo paralelo em que essa gente vive. Não são todos militares. Tá bom, parabéns pra quem não é, tá bom? Quer que eu faça o quê? Quer que eu dê um beijo em vocês? Parabéns pra quem não é assim. Às vezes eu faço uns comentários aqui, Pedro Falcão, as pessoas acham que eu tenho que dar prêmio pra quem não é otário. É legal que você não é um idiota. Você quer o quê? Um abraço? Eu tô falando que esse esquema criminoso de venda ilegal de joias milionárias é um esquema engendrado e executado por militares, tá bom? Porque a gente tem fama, né, civil, né? Os militares acham que a gente é um bando de idiota. Acham mesmo, tá? Que de vez em quando eles têm que ir lá, Pedro, e sabe, dar um golpe, né? Vou fazer uma revolução, como eles falam, né? Pra dar uma ajeitada, porque vocês, assim, ó, vocês não têm jeito, vocês são um bando de idiota. O cara que pegou joia lá no hotel, lá no Oriente Médio, era militar, um subalterno lá do almirante. O cara que trouxe joia era militar, um almirante altíssimo, né? Ex-comandante de esquadra de submarinos, um dos melhores quadros da Marinha Brasileira. Não estou exagerando aqui, tá? Almirante Bento Albuquerque. Um dos melhores quadros da Marinha Brasileira. Não é assim, vai militar, mas assim, o soldadinho ali que entrou ontem. Não. Tá? Altíssima patente. Super reconhecido na Marinha. Não era um Zé Ruela, muito antes, pelo contrário. Tivesse que fazer uma mão de 5 pessoas ali na Marinha, o Bento Albuquerque estava nos 5. Tô falando sério mesmo, almirante. O cara que se beneficiou é o ex-capitão, né? Ex-capitão, sua família toda. O ajudante de ordem,
Tenente Coronel Mauro Cid. O pai, Lorena Cid, militar. Isso é um escândalo de corrupção militar. Pra gente deixar bem claro que isso passa meio despercebido, né, Pedro? Não é? Não te parece? Olha só, tu me perguntou do Eduardo Bolsonaro, mas eu achei que Bolsonaro e equipe, Vamos lá. em 4 anos, fizeram 150 viagens à Arábia Saudita. Eu sabia que era, eu lembrava. Viu? Matéria de 28/3/2023. UOL. Muito bem. Tá? Gente, Bolsonaro está indiciado. Agora você sabe, eu já expliquei ontem tudo também, não vou falar aqui, né? Agora vai para a PGR decide se vai oferecer denúncia para a Justiça, a PGR pode inclusive pedir mais informações para a Polícia Federal, pode fazer investigações complementares e pode mudar também os crimes a serem indiciados. A Procuradoria-Geral ela tem essa prerrogativa porque ela é a chamada titular da ação penal. Tá? Então Bolsonaro, por enquanto, associação criminosa e lavagem de dinheiro, mas a PGR pode mudar isso, tá bom? Beleza, isso vai para a Justiça. A Justiça diz se aceita ou não a denúncia. Se não aceitar, derruba, joga na lata do lixo e a gente vai fazer um escândalo aqui. Porque é inaceitável que não aceite. Ao aceitar, que é o que eu acho que vai acontecer, Bolsonaro e os demais viram réus. E aí começa a defesa, tá? Quantas viagens, Pedro? Só puxa a manchete para cima que eu vou ler daqui. Bolsonaro e equipe fizeram em 4 anos 150 viagens para a Arábia Saudita. Sabe quando o Edu Moreira um dia falou que ele achava que o caso de corrupção que envolvia os Bolsonaro, né? Supostamente, né, Jair, Eduardo, Flávio, supostamente, tá? É uma suposição. O Edu falou um dia, ô Pedro, que ele achava que passava de bilhão, tá? O Edu falou, não, eu acho que passa de bilhão. Um esquemão dos Bolsonaro. Passa de bilhão. Uma viagem que a PF pegou, que a Receita Federal, parabéns, aliás, para a Receita Federal, pegou os caras tentando trazer joia para cá. Deu esse rolo todo aí. Descobriram mais 2, 3 kits e relógio, o kit rosé e a não sei o que, não sei o que. Descobriram tudo isso aí. Eu não lembro quanto é que é o valor dessas joias aí, mas passa de 40, 50 milhões de reais. Uma viagem. Os caras fizeram quantos, Pedro Falcão? 150. Os caras fizeram dá pra vir pra cá? 150 viagens em 4 anos. 150 viagens em 4 anos. Se trouxe um reloginho por viagem. Um reloginho por viagem, gente. Um reloginho. Quanto custava um dos relógios lá, Pedro Falcão? Coloca no Google pra gente aí. Relógio Bolsonaro, valor. Vamos fazer uma conta de padaria? Uma conta assim, uma conta honesta, tá? Sendo assim, ó, jogando muito lá embaixo, tá, gente? Muito lá embaixo. Eu não tô nem falando, porque a conta do bilhão do Edu, isso aí entra, informação privilegiada, saber antes se vai subir ou descer o juro, né? Movimentação na Petrobras, saber antes qual refinaria vai ser vendida, para já apostar que a ação vai subir ou vai descer. Isso é uma outra coisa. Eu tô falando aqui só de coisa de roubo de joalheria, né? Bota a máscara aquela e entra. Quanto que valia o relógio, Pedro? Olha só, é um relógio que tem 184 diamantes, todo no rubis, mecanismo interno, e a peça é $75.000. 75 mil dólares. Esse é o Isso Patek dá- Philippe, aquele, né? Patek Philippe, eu acho que é esse. É um dos Esse- relógios. Esse aqui dá R$373 mil. Ah tá, 300 mil reais. Vamos botar de baratinho assim? De baratinho? Baratinho. Baratinho. Que em cada viagem pode ter vindo um reloginho. Entendeu? Um reloginho mais barato do que esse até. Reloginho de 100 mil reais. Relógio barato. Ó, e o Né? relógio mais caro, 695 mil. O mais caro, $500 mil. Mas vamos imaginar que eles foram assim humildes e trouxeram em cada viagem um reloginho de 100 mil. Cada viagem. Foram 150 viagens. 150.
O general Heleno ganhou o relógio, gente. Devolveu depois. O Heleno ganhou o relógio. 150 viagens só para a Arábia Saudita. Então, assim, nós vimos durante a Lava Jato um país em ruínas, por conta da denúncia sobre um apartamento, o assim chamado Triplex do Guarujá, cujo procurador que fez a denúncia, senhor Deltan Dallagnol, 3 dias antes de fazer a denúncia, o famoso PowerPoint do Dallagnol, Dallagnol, fala para Sérgio Moro, então juiz da 13ª Vara, em uma conversa privada no Telegram, que viríamos a descobrir anos depois, graças a Vaza Jato, que ele, Deltan, não tinha certeza da ligação entre o apartamento e a corrupção na Petrobras. Mesmo sem ter certeza, ele faz o PowerPoint e oferece a denúncia. O Brasil se acabou com aquilo. Mas assim, se acabou mesmo. Não é exagero nenhum. Isso ajudou a afundar a PIB. Isso gerou desemprego. Isso quase arrebentou a Petrobras. Isso destruiu várias empresas do setor de óleo e gás e construção pesada no Brasil, que, apesar do fato de, sim, historicamente, desde os anos 50, 60, 70, serem empresas que eram agentes de corrupção do Estado, Odebrecht, OAS, todas elas, tá? Assim como são Siemens, Volkswagen, Toyota, Shell, ou não são? Petroleira norueguesa, ou não são? BP, petroleira Reino Unido, ou não são corruptas essas empresas todas? Todas já ou investigadas, ou condenadas, ou que fizeram acordo pagando multas em caso de corrupção. Todas. Nenhum Estado nacional lutou contra as próprias empresas, sendo elas públicas, privadas ou de controle misto ou mistas, para destruí-las. Separaram os corruptos e os corruptores, puniram e preservaram as empresas e os seus meios de comércio. No Brasil, a gente destruiu os setores. Destruiu os setores. Tentou destruir a Petrobras, inclusive. Não conseguiu, gente, porque a Petrobras é muito grande. Se não tinha ido pro buraco também. Isso tudo em torno do quê, Pedro Falcão? De um apartamento. A família Bolsonaro, a gente fala de mais de 100 imóveis, comprovadamente que passaram ou estão no nome deles em documentos de cartório, ao contrário do triplex do Guarujá, que nunca teve no nome do Lula, nunca teve no nome da Marisa, nunca moraram lá, nunca dormiram uma noite lá, nunca alugaram, nunca receberam dinheiro de aluguel, nunca venderam, nunca se beneficiaram de nada. E temos o caso dessas joias, 150 viagens para a Arábia Saudita. Ah, e daí também tem o custo das viagens, né? Não são só... O custo das viagens quem pagou foi você, né? Claro. Tá, porque, claro, você sabe, você é um otário, né? Você paga isso e o cara vai lá pegar um relógio. É assim que funciona, Pedro Falcão. Sacou? Então, gente, não me espantará se a gente chegar em algum momento e nada acontecer. Mas, sinceramente, o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que pode rolar, eu tenho falado desde o ano passado aqui, né? Tenho me sentido até muito isolado nisso, ultimamente as coisas estão caminhando. E, assim, eu nem queria estar certo. Não é questão de estar certo ou errado, gente, até porque não é uma opinião, não é uma aposta. Não é uma aposta. Você sabe muito bem, desde o ano passado eu tenho falado aqui que vai rolar anistia pro Bolsonaro e eu acho que vai rolar anistia pro Bolsonaro mesmo.
Tá bom? Eu acho que vai rolar anistia pro Bolsonaro mesmo. Então, por isso esses casos criminais contra eles são importantes. Porque é fácil dar anistia no TSE por ter feito propaganda eleitoral ilegal. Que é por isso que ele está inelegível. É fácil até dar anistia pro Bolsonaro pro 8 de janeiro. É fácil. É fácil dar anistia pro Bolsonaro pro 8 de janeiro. E eu até acho que vai acontecer. Acho que vai acontecer. E eu acho que o PT vai achar até ok. Entre nós aqui, né? Tá bom? Alguém do PT há de espernear. Tá? Mas acho que não vai ter luta em relação a isso, não. Tá bom? Espero que tenha. Acho que não vai ter. Agora, esses casos criminais que tem materialidade, como diz o César Calejão, né? A joia tá ali, gente. O relógio tá ali. Foi vendido na loja lá em Miami. Os caras pegaram o recibo da venda. Tem o documento, o recibo. Tem e-mail do Mauro Cid mandando e-mail para uma outra pessoa perguntando quanto custa aquele kit. E a pessoa respondendo. Tem e-mail disso. A pessoa respondendo, olha, isso aqui custa mais ou menos tanto. Pá, é assim que funciona. Tem a foto do pai do Mauro Cid no reflexo da imagem de um negócio que ele foi vender lá, uma bugiganga que ele foi vender lá, que não era para vender também porque não era dele. Tem o Mauro Cid falando que o Bolsonaro recebeu dinheiro vivo das mãos do pai dele, Mauro Cid. Tem os e-mails trocados. Tem e-mail do Mauro Cid que ele mandou para a impressora do Planalto, porque ele imprimia coisas na impressora via e-mail, né? Mandava um e-mail para a impressora para imprimir. Para o Bolsonaro abrir conta no Banco do Brasil, nos Estados Unidos, com a assinatura do Bolsonaro. Ali, naquele dezembro fatídico, depois que o Bolsonaro perde a eleição e sai fugido do Brasil. Então, no fim das contas, a gente achou que o Bolsonaro estava fugindo do Brasil porque ele era um covarde. O que é verdade. Mas, para além disso, eles estavam levando muamba no avião presidencial. Em se comprovando o caso, roubando peças do acervo da presidência. Eu acho que é difícil costurar saída para esse caso. Eu não duvido, tá bom? Porque essas coisas, vocês sabem, elas vêm em ondas, né? Como diz o Lulu Santos, né? A vida vem em ondas, como o mar, né? Num indo e vindo infinito. Então hoje a gente está falando disso e a gente fica indignado e semana que vem ninguém vai falar nada e a poeira baixa e as coisas acontecem e quando vê alguém decide anular provas, por exemplo. Como foi feito no caso do Arthur Lira. Tinha bilhetinho lá escrito, Arthur com H. Gilmar Mendes anulou as provas. E nada aconteceu. E não há o que se possa fazer a não ser ficar indignado. E aí? Será que no caso do Bolsonaro vai acontecer também? Não sei, né? Vejamos, né, o Pedro Falcão, o que acontece. Tá bom? Ó, gente, então vamos lá. Vamos falar das eleições do Reino Unido? Fica por aí que isso é muito importante, tá? É importante não só pelo fato político em si, isso impacta na eleição dos Estados Unidos. O Reino Unido e os Estados Unidos são países muito conectados, né? Na verdade, praticamente o mesmo país, quando você fala em política externa, por exemplo. Mesmo que os governos sejam diferentes. Né? São super alinhados, afinal de contas é uma ex-colônia, né? E um país ainda muito poderoso, que é o Reino Unido. Mas isso é importante para o Brasil. Mas antes, olha só, eu quero só falar que domingo agora, aliás, hoje é o último dia para fazer a inscrição. Domingo, nós temos o nosso webinário aqui, a nossa super aula, que vai acontecer, chamada Apocalipse Tecnológico, tá aí na tela, aqui ó, com o autor Adam Alter, autor do best-seller Irresistível, que é um livraço, que explica por que nós nos viciamos na dinâmica das redes sociais, ficar puxando para cima e ficar horas lá e vendo e lendo, como é a estratégia de manipulação das empresas ditas de tecnologia, mas na verdade são empresas de publicidade, que é o Google, Facebook, Twitter, TikTok, todos eles, Snapchat, todos que vocês usam,
todos que nós todos usamos, são empresas de publicidade que criaram um mecanismo que é um mecanismo muito parecido com um cassino. Sabiam? O vício em redes sociais, ele tem a ver com os mecanismos que fazem o nosso cérebro ficar viciado em jogo. A rede social é um jogo. O que ela nos dá de volta? Nos dá principalmente dopamina, né? É o mercado dos likes. A gente não está apostando ali dinheiro, mas o mecanismo de vício é parecido com o vício de apostas. Como que você faz a aposta? Não é com dinheiro, é, por exemplo, com uma foto sua. Então você deposita no mecanismo uma foto. Isso é uma aposta. Uma aposta de quê, Pedro Falcão? De likes. Qual que é a sua recompensa? Não é dinheiro, é like. Então veja como o mecanismo é genial, perverso e genial, né? Você coloca coisas ali que acha que a máquina vai te devolver a mais. É como no cassino. É a mesma coisa. É por isso que vicia. E esse vício ele é considerado vício mesmo, gente. Como é o vício no cigarro, no álcool, no crack, é um vício. Então a gente vai ter uma super aula sobre isso com um dos caras que mais entendem no mundo desse negócio. E vai dar saídas para isso também. Né? Como é que a gente identifica o mecanismo? Como que a gente sai dele? Como que a gente não fica... A gente pode usar o mecanismo. Claro, a pessoa tem uma loja online, um negócio que vende, né, roupa, não sei o quê. Claro, não tem hoje como não usar o Instagram. Ela vai ter que usar, ela vai ter que botar foto das peças, ela vai ter que... É assim que funciona no mundo todo. O Brasil, os pequenos, os micro negócios no Brasil são ultra dependentes de rede social. Né? A pessoa aluga brinquedo para festa de aniversário, não sei o que, ela manda as fotos do brinquedo pelo Zap, ela fecha o acordo pelo Zap, ela manda o número do Pix ali pelo Zap. É inevitável, ninguém tá falando para você assistir isso aqui, você vai parar de usar. Vai parar de usar. É impossível no mundo atual parar de usar. Mas você pode entender o mecanismo, reduzir tempo de uso, cuidar dos seus filhos. Para quem tem criança, isso aqui é fundamental, não perca. Domingo. É de graça, online, ao vivo e exclusivo. Então você pode assistir de qualquer lugar do mundo. Vai começar às 8 horas da noite, horário de Brasília, então tem que se organizar só em relação ao horário. É de graça, é exclusivo para o Brasil. Né? Exclusivo, trazido exclusivamente no Brasil, mas vai passar no mundo todo. Se você mora aí na Suécia, na Argentina, no Chile, no México, na Austrália, no Japão, na China, onde você morar, você pode assistir, porque é online. Só que tem que fazer a inscrição. O link para inscrição é despertaicl.com.br, tá bom? despertaicl.com.br, coloca o seu nome e o seu e-mail e já está, como diz uma amiga minha que mora na Espanha. E já está. Beleza? Nome e e-mail, já está. Vocês receberão o link do evento, que vai ser em vídeo, né? Aquela coisa toda. Super produção ICL, né, gente? ICL, né? Ah, nem fala comigo, tá? Nem fala. ICL. Produção ICL, no domingo às 8 horas da noite. despertaicl.com.br é o link para fazer inscrição, não perca. Geralmente não tem reprise. Aí segunda-feira acontece o quê, Pedro Falcão? Ai, demore, não vai ter reprise. Não sei se vai ter reprise, não sou eu que mando, geralmente não tem. Ah, eu abri a aba, abri o site, esqueci, fiquei de fazer depois, então faz agora, para tudo e faz agora. Tá bom? Muito bem, vamos lá então para a eleição no Reino Unido. Já está consolidada, até ontem tinha expectativa, porque era pesquisa, já está consolidada, inclusive o Sunak, né, que é o atual premier, já reconheceu. E é muito curioso que no Reino Unido, lá na casa famosa, conhecida como a residência oficial, né, na Downing Street, se não me engano é Downing Street número 10, né, o cara perde a eleição e sai no dia seguinte. Perdeu, saiu. A imobiliária não dá nem, Pedro Falcão, nem os 30. A imobiliária não dá nem os 30 dias para procurar outra casa. O premier no Reino Unido ele tem que já estar procurando casa o mandato todo, né? Então perdeu, saiu. Já reconheceu a derrota, né? Após derrota histórica no Reino Unido, o Sunak assume a responsabilidade e pede desculpas. O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, disse na madrugada de sexta-feira que assumia a culpa pela derrota histórica do Partido Conservador nas eleições desta quinta e pediu desculpa aos eleitores em uma noite difícil. A responsabilidade é minha, afirmou ele, não é dele. Isso aí tem Brexit, tem um monte de coisa, tá? O cara é a ponta final de uma derrota que vem se desenhando aí já há um bom tempo.
Ele ao menos venceu no distrito em que concorria e manteve assento no parlamento. Jamais um premier em exercício perdeu sua cadeira, mesmo com seu partido derrotado na composição geral. Sunak levou seu partido ao pior resultado desde a sua fundação em 1834. Escuta o que eu estou falando, essa vitória da esquerda no Reino Unido é um amasso. Um amasso. Histórica. Se fosse no Brasil, a gente ia ficar 5 dias fazendo festa, tá? É realmente um negócio avassalador, assim, um respiro pro que a gente tá vendo de Trump lá e Le Pen na França e não sei o quê, um respiro e um equilíbrio de forças também, importante pro Brasil, né? A sigla perdeu 241 lugares em relação à última eleição e vai ser representada por 131 parlamentares no legislativo. O Sunak parabenizou o líder trabalhista, futuro premier que acabou de ganhar a eleição, o Keir Starmer, pela vitória no pleito. Segundo as projeções, o Partido Trabalhista, grande vencedor da noite, conquistou 410 dos 650 assentos. Já mudou esse número, aqui a gente tem o mais atualizado que está sendo composto aqui na capa do jornal inglês The Guardian. Aliás, a capa do The Guardian hoje está espetacular, né? Tá cheio de coisa legal pra gente ver lá, porque eles fazem realmente cobertura desse tipo aqui, muito bem feita, né? Então, como que ficou essa coisa? Por enquanto estamos assim, né? Aqui, ó, das 650 cadeiras que estão em disputa no parlamento, 648 já foram tomadas. Então, a eleição praticamente acabou, beleza? Olha aqui, ó, essa aqui é a esquerda no Reino Unido, tá, gente? Sem comparações com a esquerda na América Latina, na Argentina, cada lugar tem sua especificidade, né? É um partido trabalhista, mas não é parecido, não é um partido como sindicalista, como o PT, e é um partido trabalhista que nos últimos tempos, inclusive, migrou um pouco mais para o centro, assim como o PT também, com medo de radicalizar muito a esquerda e alimentar os radicais de ultradireita. Aparentemente, no Reino Unido, deu certo. 412 cadeiras. Qual a diferença da eleição passada? Foram 214 cadeiras a mais. É um amasso, de novo, um amasso. Os conservadores conseguiram 121 cadeiras, ou seja, perderam 250 cadeiras no parlamento. Esse aqui é o tamanho da maioria do Partido Trabalhista que acaba de conquistar as eleições. O melhor resultado da história, ou o segundo melhor, talvez o Tony Blair tenha conseguido alguma coisa parecida com isso. Olha o tamanho. Isso aqui foi os conservadores que ficaram, né? E aqui no meião tem um monte de coisa, tá, gente? Tem partido que prega a independência da Escócia, tem o partido que prega que as Irlandas têm que se unir de novo, tem os verdes, tem não sei o que. E daí lá na pontinha, pra gente não ficar fazendo drama em cima de uma coisa que não é real, porque eu até não lembro onde eu vi, tá, hoje de manhã, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com certas coisas. A gente não acabou de falar de vício de internet aqui, Pedro Falcão, né? Então tem que cuidar um pouco com certas coisas, porque assim, extrema-direita cresce. Gente, não é relevante, é um não assunto. É um não assunto. Hoje, é claro que a gente vai lidar com isso no futuro. O Nigel Farage, que é o cara que insuflou a sociedade britânica para fazer o Brexit, ou seja, para tirar o Reino Unido da União Europeia, ele se elegeu. Se elegeu, é verdade. Sabe quantos assentos o partido dele fez no parlamento, gente? 4. Ah, mas antes não tinha nenhum. Aparentemente quadruplicou, né? Se bem que 0 vezes 4 é 0, né? Então, se fosse 1, teria triplicado ou quadruplicado, tá bom? Mas não é um não assunto, galera. A gente pode até projetar para um futuro sentido, a gente projetar assim, bom, na próxima eleição, daqui a 5 anos, lá são 5 anos, né? Então foi 19, 24 a próxima. Daqui a 5 anos, o cara vai estar no parlamento, ele pode fazer barulho, ele pode crescer a base dele, bom, tudo pode acontecer. A gente não sabe, 5 anos é longe, gente. Daqui a 5 anos a gente nem sabe mais o que vai acontecer no mundo. Vamos combinar entre nós aqui, nem sabe mais o que a gente vai estar fazendo. É muito tempo, não dá pra saber. Isso é um não assunto. O assunto de hoje é o amasso. Isso aqui é um amasso. Isso aqui é uma humilhação histórica. Vocês imaginem se a gente tivesse vencido uma eleição no Brasil desse jeito aqui? A gente ia ficar 5 anos falando nisso.
Ah, porque vocês não sei o que. Ah, tá, filho, tá aqui, ó. E aí eu ia andar com esse resultado impresso no bolso da camisa. É, que nem um tio meu que tinha cortado uma perna uma vez, ele cortou a perna, cortou como é que é? O tendão atrás aqui, né? Ah, e operou aquele negócio, e vai, volta. Tio Zé, grande tio Zé, figuraça. E ficou meses com aquela coisa lá. Mora numa cidade pequena, ia no bar, as pessoas perguntavam, Zé, como é que tá a perna? Ia na igreja, Zé, como é que tá a perna? Ia no cabeleireiro, Zé, como é que tá a perna? Aí o tio Zé começou a andar com a foto da perna pendurada na camisa. É uma figuraça, com a foto assim. Aí a pessoa perguntava, Zé, como é que tava a perna? Ele puxava a foto e mostrava a perna assim. Assim. Eu ia fazer isso se eu ganhasse essa eleição aqui. Ah, mas porque vocês, eu não sei o que da maconha. Sem falar nada, só puxa e mostra a eleição. Isso aqui é o resultado da eleição lá, né? Ai. Bom, como eu falei, o Nigel Farage, que é esse cara do Brexit, se elegeu. A ver o que acontece, tá, gente? A ver o que acontece. Algumas coisas importantes. O Keir Starmer já se movimentou, já se manifestou, né? Chamou de um raio de sol de esperança a eleição dos trabalhistas, já anunciou que tem um plano de 100 dias para o início do governo, já de largada, a ver o que vai fazer. O Reino Unido está num momento muito ruim. Não se compara com o Brasil, tá, gente? Outra coisa, tá ruim para a comparação entre o próprio Reino Unido. O custo de vida aumentando absurdamente, aluguel, com a saída do Reino Unido da União Europeia, o custo dos alimentos aumentou absurdamente, porque aumentou os impostos, né, de exportação, de importação, óbvio, era óbvio que ia acontecer. O Brexit foi o primeiro laboratório do uso massivo de fake news na rede social, tá, gente? Vocês lembram disso, né? Da eleição dos Estados Unidos, da eleição do Brasil e tal, que foi feito aqui no Brasil, o avalanche de fake news, a manipulação do discurso público. O Brexit foi o laboratório disso. E funcionou pra caramba, né? A maioria dos britânicos votaram pra sair, hoje se arrependem. Hoje a imensa maioria se arrepende de ter feito aquilo. E como, sabe se alguém reagiu mal, tipo, por exemplo, nos Estados Unidos, já que são... Não, até agora todo mundo, vários líderes já aqui, ó, vários líderes congratularam, né? Aqui no Guardian tem também como é que é? Os gráficos das regiões mostrando e tal. Foi um absurdo, né, gente? Eu falo isso porque sempre que a esquerda começa a ter um crescimento, algo assim, sempre tem, tipo, um estadunidense demonizando isso. Vai ter algum idiota, né? Mas hoje não é o dia, né? Hoje assim... Bom, tá aqui, os números todos, né? Aqui, como eu falei, esses partidos menores, né? Os liberais democratas, que é um partido de liberal, né? De centro qualquer coisa ali. O SNP, se eu não me engano, é o partido separatista da Escócia. Daí tem os reformistas, os verdes. Então, ali, ó, os reformistas estão ali, ó, cara. 400, tá? 4. E o parlamento lá não permite que se crie gente como aqui no Brasil, entendeu? Não tem uma dinâmica que você vai ter o Nicolas Ferreira usando uma peruca, sabe? Não acontece lá. Não acontece. É uma outra cultura, é de um outro jeito. Não é melhor, pior, não sei, não interessa também se é melhor, pior. É do jeito dos caras lá. É do jeito deles. Mas do jeito deles não vai ter um babaca colocando peruca pra falar porcaria no parlamento. Espero que não tenha, né? Até hoje não teve. Então é difícil também os caras se criarem nesse ambiente. É por isso que a extrema-direita no Reino Unido ela não se cria muito. E isso é histórico, né? Desde o final da guerra. Não tem espaço para esse tipo de negociação. O Reino Unido é um país centrão. Centrão. Às vezes centrão esquerda, às vezes centrão direita. Né? Mesmo o Boris Johnson, que era considerado um cara mais radical... Não dá nem para comparar o Boris Johnson com o Bolsonaro, gente. Não dá. O Boris Johnson era a favor de discriminação de droga, de aborto. É outra coisa. É uma outra cultura, é um outro lugar onde está. O centrão e o centro-esquerda e o centro-direita, eles concordam muito mais em vários assuntos. Sacou? Não há essa separação tanto assim. Então também
impensável você ter uma extrema-direita no estilo Trump e Bolsonaro crescendo muito no Reino Unido, pelo menos até hoje, e essa eleição demonstra isso. Assim como é impensável você ter uma extrema-esquerda crescendo, que seria uma extrema-esquerda de ideias radicais, né? Não de pregação de extermínio das pessoas, como é o bolsonarismo, por exemplo. Mas também não há muito espaço para isso no Reino Unido, tá? É um outro modelo, né? Um outro jeito. Bom, capa do The Times também falando sobre isso, né? Obviamente, né? Toda a repercussão aqui. O Starmer, que acabou de vencer a eleição, vai encontrar o rei hoje, né? Porque esse é o caminho, né? Você vence uma eleição, o parlamento, então, aponta quem o parlamento vai indicar para ser o primeiro-ministro, né? Aí essa pessoa vai se encontrar com o rei, isso é uma formalidade, tá, gente? Vai se encontrar com o rei e o rei tem que aprovar, sabiam? O rei tem que aprovar, tem que falar sim ou não. Ah, mas algum monarca já desaprovou, algum premier na história da democracia, né? No pós-período, depois do fim da queda das monarquias, né? Como as grandes controladoras dos territórios. Não, até hoje nunca um rei, uma rainha falou, não, você sai. Todos são aprovados. Então é uma formalidade, né? Uma formalidade, vai lá, o rei fala. Daí quando ele volta da conversa com o rei, isso é uma coisa bem formal de fato. Volta da conversa, aí vai ao parlamento, aí o parlamento faz o voto, forma-se a maioria ali, escolhe o primeiro-ministro e no dia seguinte começa a trabalhar. Pedro Falcão contratou, já está trabalhando. Não tem aquela coisa de contratar, me dá uma semana para eu tirar um sabático. Não tem tempo de tirar sabático. Vai ter que começar a trabalhar. Tá bom? Muito bem, então. A capa do Independent também, né? O Sunak, que é o primeiro-ministro derrotado, pedindo desculpas, mas assim, isso aqui estava visto já, né? Seria ele ou seria qualquer outro. Se acabou, né? Então tá, estamos acabando o programa de hoje. Muito obrigado pela parceria de todos. Quem não fez a inscrição, faça a inscrição agora, hein? despertecl.com.br para o Apocalipse Tecnológico, domingo às 8 horas da noite, ao vivo, exclusivo, grátis, online para todo mundo, de graça para qualquer pessoa. Isso aqui pode assistir com criança, com adolescente. Aliás, se tiver adolescente em casa, coloca para assistir. Coloca para assistir, se você tem filho aí, 11, 12, 13 anos, 14, já tem capacidade de entender, não vai ser complicado, não é complexo, para entender, é importante. Molecada sacar o que é rede social, que parece inofensivo, mas não é, tá longe de ser, aliás. Tá? despertecl.com.br, faça a inscrição agora, não perca tempo, não perca a inscrição, que se depois não tiver reprise, não adianta vir aqui segunda-feira encher o meu saco, tá bom? Beijo para todo mundo, segunda estaremos de volta, tchau. Faltam só 2 dias para a nossa aula Apocalipse Tecnológico. Uma aula que vai ser dada por um dos maiores professores do mundo, Adam Alter, eleito o melhor professor da New York University, um dos 40 maiores professores de negócios do mundo e autor do livro Irresistible, que ficou como best-seller nos Estados Unidos por anos. Se você já está inscrito na aula, fica atento no seu e-mail, e lá que vão chegar as informações. A gente se vê domingo, dia 7, às 8 horas da noite. E aí, o Joe Biden vai ou não vai disputar as eleições nos Estados Unidos? O atual presidente, que é o candidato do Partido Democrata, foi um verdadeiro fiasco no debate presidencial junto com Donald Trump. Eu conversei sobre esse assunto com a Heloísa Vilela, uma velha conhecida de vocês, no ICL Notícias, que também tem experiência de sobra na cobertura das eleições nos Estados Unidos. É hoje, a partir das 10h30 da manhã, depois do ICL Notícias primeira edição. Te espero aqui no Em Detalhes.